A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira analisou hoje os relatórios das Secretarias Municipais de Fazenda e de Saúde sobre o desempenho das pastas nos últimos 4 meses de 2024. As audiências públicas foram no plenário aqui do Palácio Pedro Ernesto. Os representantes da Secretaria Municipal de Fazenda foram os primeiros a se apresentar na audiência pública. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira verifica o cumprimento das metas fiscais e a trajetória da dívida, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. A secretária Andréia Senco comemorou os resultados. Foram mais de 2 bilhões de reais, 2,7 bilhões de reais em crescimento nominal e quase 2 bilhões em crescimento real, ou seja, acima da inflação em 2024, se comparado com o exercício de 2023. Destacando o crescimento das nossas receitas próprias ou tributárias, principalmente nosso principal tributo, o ISS, que cresceu quase 1 bilhão de reais em relação a 2023. Também as receitas transferidas tiveram um resultado de mais de 1 bilhão de reais em comparação com 2023. E esse bom desempenho das receitas refletiu num crescimento de quase 10% em relação à nossa receita corrente líquida. Essas audiências devem ser realizadas ao final de cada quadrimestre e servem para mostrar os resultados financeiros da Prefeitura. Os valores são estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, e representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento municipal. As receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública devem constar na fala dos técnicos. Também nesta terça-feira, numa outra audiência pública, os integrantes da Secretaria de Saúde demonstraram os gastos obrigatórios que foram executados. Nós tivemos uma dotação de 3.814.291.942 e foram empenhados 99,72%, liquidados 98,87% e pagos 95,98% no quadrimestre. Vale salientar que a Prefeitura de Recursos Próprios investiu 17,64%, acima do mínimo necessário por Constituição. Em relação às transferências de recursos financeiros, nós tivemos atenção primária com 298 milhões, 174.325 mil, a média alta complexidade com 720.751.071, a vigilância de saúde com 47.735.732, assistência farmacêutica 18.914.242,88 e a gestão SUS 36.800.428. Em relação à rubrica de investimento, nós tivemos 1.035.737. Esse total de recursos de transferência do Fundo Nacional de Saúde, no quadrimestre, foram de R$ 1.123.411.587,53. O vereador Rogério Amorim criticou o método usado para as explicações. Não há uma análise de numéricas aqui. Que aqui é um falatório no sentido de números. De números esses que, assim... Mais uma vez, não estou aqui acreditando, querendo dizer que foi de má fé, nada disso. Mas caso houvesse má fé, não tem nem tempo hábil para nós vermos isso. Chegou ontem. Como é que nós vamos ver isso aqui, 5.000 páginas em 24 horas? Humanamente impossível, isso. Então, nós não estamos fazendo uma audiência pública tranchant para que nós avaliemos como está a saúde municipal. Essa prestação de contas, ela foi colocada pela Constituição Federal, ela é uma emenda à Constituição Federal, que determina que os municípios façam a prestação de contas nesse formato às câmaras municipais quadrimestralmente. Então, os dados que estão colocados aqui, eles são super exaustivos, eles são por unidade de saúde e eles retratam os bancos de dados nacionais existentes. Então, por isso que essa prestação de contas tem esse formato. O cumprimento é avaliado a cada 4 meses e serve de referência para os objetivos desejados pelo ente da federação, no caso, o município do Rio, quanto ao equilíbrio fiscal, à estabilidade econômica e ao controle da dívida pública. A gente consegue notar um avanço muito estrondoso da Secretaria de Fazenda em relação às receitas. O orçamento da Prefeitura nos últimos anos ele aumenta muito, as despesas elas obviamente também aumentam, mas a gente observa que na natureza das despesas o índice de investimento
vem aumentando. Investimento, quando a gente fala investimento, a gente está falando tudo aquele bem, aquela obra de melhoria que vai durar para a eternidade da cidade, ou seja, não estamos falando de salário, de custeio, e que esse é um indicador muito importante para a cidade progredir a longo prazo. Segunda audiência, em relação à Secretaria de Saúde, foi feita a apresentação terceiro quadrimestre da Secretaria de Saúde em relação às contas públicas, e novamente o que a gente nota é, primeiro, um aumento dos níveis de investimento do Poder Executivo na Secretaria de Saúde para que viabilize, por exemplo, o número de atendimentos, procedimentos X-REG que triplicou no último ano, a expansão da cobertura da atenção primária, que também é uma meta não só das ODS, mas também do plano estratégico da Prefeitura aqui da cidade do Rio de Janeiro.